A vitamina D ela vai atuar em consonância com o paratormônio, mantendo a fosfatemia e a calcemia quando essas chegam a um nível abaixo do desejado, abaixo daquele programado pelo nosso corpo. Então, o que é que a vitamina D faz para aumentar a calcemia? Ela aumenta a absorção intestinal de cálcio. Ela vai auxiliar na remoção de cálcio e fosfato dos ossos para o sangue. E também ela vai aumentar a reabsorção tubular de cálcio nos rins, que foi aquilo que eu falei para vocês. O rim é a nossa principal forma de excreção de compostos do nosso corpo. Se o cálcio está em baixas quantidades, a vitamina D ela vai atuar no sentido de reabsorver esse cálcio que está indo para fora do nosso corpo, de forma que menor quantidade de cálcio vai ser excretado e uma maior quantidade de cálcio vai ficar presente no sangue. Então, relembrando aqui aquela imagem que eu mostrei para vocês, as três funções que a vitamina D vai exercer é aumentar lá no nosso intestino delgado a absorção de cálcio. Ela vai aumentar a mobilização de cálcio do osso para o líquido extracelular. E ela vai aumentar a reabsorção de cálcio dos rins para o sangue. Então a vitamina D, junto com o paratormônio, elas vão atuar em consonância para manter a calcemia em uma faixa adequada. E a vitamina D, embora nós a produzamos, ela consegue ser ativada, digamos assim, mediante a radiação ultravioleta do Sol. Essa radiação ultravioleta ela vai causar uma abertura nesses anéis presentes na estrutura química que vocês estão vendo aqui. E uma vez que uma abertura... Nesses anéis não, perdão, porque isso aqui já é a molécula madura, digamos assim. Então, o colesterol presente na nossa pele, ele vai sofrer uma abertura nos seus anéis, que são anéis bem parecidos com os que vocês estão vendo. Vocês devem lembrar da estrutura do colesterol, aqueles 4 anéis fusionados. Esses anéis vão sofrer uma abertura, e essa molécula modificada, ela vai passar para o fígado para sofrer uma hidroxilação e depois passar para o rim para sofrer uma segunda hidroxilação. E uma vez que ela passa pela essa ativação pela radiação ultravioleta, passa pelo fígado e pelo rim, ela vira o calcitriol, que é a vitamina D na sua forma mais ativa, podendo atuar nos órgãos-alvo, que são principalmente isso que eu falei: os rins, os ossos e o intestino delgado. E a principal vitaminose relacionada à vitamina D é o raquitismo. Lembrando, como eu falei para vocês, não está falando sobre cálcio, o raquitismo é uma doença de caráter infantil. É uma doença que acontece quando a criança ainda está em desenvolvimento e ela precisa consumir maiores quantidades de cálcio e fosfato para que os ossos dela consigam ficar densos e mais fortes para suportar o esqueleto em crescimento. E à medida que esse cálcio não está sendo absorvido da forma correta, por causa de vitamina D em baixas quantidades, ou por causa de uma baixa quantidade de cálcio, os ossos em crescimento têm uma mineralização prejudicada e a criança acaba tendo problemas no esqueleto, devido a uma deficiência na incorporação de cálcio e fosfato aos ossos. E uma característica em crianças do raquitismo é essas pernas curvadas. Antes de nós falarmos sobre a vitamina E, eu quero introduzir um assunto para vocês, que é o tema de radicais livres e antioxidantes, que é muito importante que vocês entendam o que é isso, para entenderem as funções das vitaminas E e da vitamina C, que atuam como antioxidantes. Então, no nosso metabolismo energético, nós estamos constantemente, à medida que nós metabolizamos os substratos energéticos, nós utilizamos oxigênio para isso, e à medida que nós vamos utilizando o oxigênio
E à medida que vários processos oxidativos vão acontecendo, nós vamos gerando radicais livres. O que são os radicais livres? Os radicais livres, eles são espécies químicas, átomos ou íons, que têm um elétron desemparelhado na camada de valência. E por conta disso, acabam sendo moléculas extremamente reativas. Sendo moléculas extremamente reativas, elas acabam reagindo com vários componentes da célula de extrema importância, como os lipídios da membrana, o DNA ou outras proteínas. Isso pode ocasionar danos diversos às nossas células. E a célula pode acabar morrendo. Isso é uma reação em cadeia. Então, os radicais livres, eles estão sendo constantemente produzidos pelo nosso metabolismo. É algo do qual nós não conseguimos nos livrar. Embora nós consigamos lidar com esses radicais livres mediante o uso de antioxidantes. Antioxidantes são substâncias que neutralizam esses radicais livres, neutralizam essa alta instabilidade dos radicais livres ao doar um elétron e um hidrogênio para esses radicais livres. E ao fazer isso, vão estabilizar essa molécula e ela não mais vai reagir com tudo que ela vê pela frente. Então o que o antioxidante faz? Ele doa elétron e hidrogênio para o radical livre, assim transformando o radical livre numa molécula estável. Então aqui está uma representação. O antioxidante ele vai doar elétrons para o radical livre, e como o radical livre falta um elétron na camada de valência dele, assim que ele ganha esse elétron do antioxidante, ele fica estável. Logo, no nosso corpo, a gente tem o que nós chamamos de balanço redox, que é meio que uma gangorra entre produção de radicais livres pelo metabolismo e produção e atividade de antioxidantes. Entretanto, em alguns casos, seja por problemas dos mais diversos, nós podemos levar a uma maior formação de radicais livres. Quais são alguns dos processos que levam a uma maior formação de radicais livres? Uma maior exposição à radiação ultravioleta do Sol, uma maior exposição à poluição do ar, uma exposição à radiação ionizante, que é o tipo de radiação que retira elétrons, uma exposição à fumaça de cigarro, que contém várias substâncias tóxicas, o metabolismo comum já gera radicais livres, processos inflamatórios também. Então, a forma como o ser humano lida com o ambiente é um dos principais responsáveis na formação de radicais livres. Entretanto, dependendo do estilo de vida da pessoa, quando esses radicais livres são formados em excesso, por exemplo, uma pessoa que tem o hábito de fumar, uma pessoa que está constantemente exposta à radiação solar sem proteção, ou exposta à poluição do ar, e também consumindo uma dieta nada balanceada, essa pessoa vai ter um quadro que nós chamamos de estresse oxidativo. Que é o quê? É uma grande maior proporção de radicais livres em relação a antioxidantes. Na gangorra radical livre antioxidante, os radicais livres eles são bem maiores do que os antioxidantes. Logo, isso vai causar uma série de problemas para as pessoas. A pesquisa atual em radicais livres é extremamente intensa e já se tem noção de que o estresse oxidativo e o acúmulo de radicais livres ao longo da vida está envolvido em várias doenças relacionadas à idade, inclusive em vários tipos de câncer. Assim, nós temos um sistema antioxidante dentro das nossas células a fim de neutralizar esses radicais livres que estão sendo constantemente produzidos. Então, é meio que como se houvesse um embate entre o antioxidante e o radical livre para que o radical livre ele não danifique as nossas células. Entretanto, os radicais livres eles não são só vilões. Radicais livres eles exercem funções metabólicas importantes. Nós temos hormônios que são radicais livres.
O problema é a produção excessiva deles, e que pode surgir em algumas doenças ou em condições como aquelas que eu mostrei para vocês ainda há pouco. Então, dentro das nossas células, a gente tem todo um sistema composto por moléculas e por enzimas que atua como antioxidantes. São substâncias que reduzem os radicais livres. Lembrando que a redução é receber elétrons, receber hidrogênio. Logo, os antioxidantes, eles reduzem radicais livres. Então, está aqui mais outra representação. O antioxidante doando elétrons para os radicais livres e neutralizando eles. Então, um dos nossos principais antioxidantes são as vitaminas E, que nós podemos chamar elas conjuntamente de tocoferóis. Aqui é a estrutura química dela. Nós podemos ver que ela nem hidroxila tem, ela é altamente lipofílica, hidrofóbica. E ela faz parte do sistema antioxidante não enzimático das nossas células, junto com a vitamina C e junto com a glutationa, que é um peptídeo antioxidante que está envolvido em diversas funções. Essa linha de pesquisa em radicais livres é de extrema importância para mim, inclusive, é onde eu tenho um profundo interesse. E é realmente muito interessante saber como essas moléculas modulam o metabolismo a fim de levar ao aparecimento de certas doenças relacionadas à idade. Então, a avitaminose causada pela falta de vitamina E, as principais consequências que ocorrerão vai ser a nível de célula. Os lipídios da membrana plasmática vão sofrer um processo oxidativo por conta do ataque desses radicais livres, um processo que a gente chama de peroxidação lipídica, e por conta disso a membrana plasmática da célula começa a ser desmontada, digamos assim, e essa célula entra num quadro de morte, e o pior tipo de morte celular que tem, que é a necrose. É o tipo de morte celular em que a célula espalha para os arredores todo o conteúdo plasmático dela, o conteúdo citoplasmático. Certo. As vitaminas K, também chamadas de filoquinonas, elas, primeira coisa que tem que vir à cabeça de vocês ao falar sobre vitaminas K é coagulação. Então, aqui está a estrutura química da filoquinona. E a principal função da vitamina K é atuar em etapas-chave do processo de coagulação sanguínea. E qual é o sal mineral que faz isso? Que eu falei para vocês também, o cálcio. Então, tanto vitamina K quanto o cálcio são compostos essenciais para a ocorrência do processo de coagulação sanguínea. Logo, a avitaminose causada pela deficiência de vitamina K é a maior prevalência de hemorragias. A pessoa vai ter quando ela tiver um corte, por exemplo, vai haver uma maior dificuldade para formar o coágulo, para formar o remendo naquele vaso. O vaso vai ter uma grande dificuldade para ser restaurado e o sangue ele vai extravasar. Logo, o quadro que a gente chama de hemorragia. E é uma vitamina que pode ser sintetizada na forma de menaquinona pela microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias presentes no nosso intestino grosso. Então, sobre as vitaminas C. A vitamina C, ela tem duas funções de extrema importância. A primeira, como eu acabei de falar para vocês, ela vai atuar como antioxidante. E percebam aqui a estrutura química da vitamina C. Já é bem mais diferente. E é por isso que ela é classificada como vitamina hidrossolúvel. Olhem a quantidade de hidroxilas que ela vai ter na estrutura dela. Assim como grupos eletronegativos e por aí vai. Então, o ácido ascórbico, que é a vitamina C, a principal função da vitamina C é principalmente duas: atuar como antioxidante e participar da síntese do colágeno e também da carnitina. O colágeno, primeiramente, o que é o colágeno? O colágeno é uma molécula, é uma proteína de extrema abundância nos nossos tecidos conjuntivos. Então, para que nós consigamos manter a forma do nosso corpo
e o processo fisiológico normal dos demais tecidos, nós precisamos de um tecido conjuntivo saudável. O tecido conjuntivo é um tecido que tem diversas funções, dentre elas a função estrutural, e o colágeno é um dos principais responsáveis por isso. E o que é a carnitina? A carnitina é uma molécula que ela está envolvida no processo de transporte de ácidos graxos para dentro da mitocôndria. Então, todo o nosso processo de oxidação e produção de energia a partir de gorduras depende de carnitina. Sem a carnitina, não tem como o ácido graxo ser transportado para dentro da mitocôndria, não tem como nós conseguirmos produzir energia a partir de gorduras. E outro papel importante da vitamina C é atuar como antioxidante. E a principal avitaminose causada pela falta de vitamina C, que é o que muitos marinheiros tinham, aquela famosa história, é o escorbuto. Qual é a principal a característica-chave do escorbuto? As gengivas sangrando. Lembrem que gengiva tem muito o que? Tecido conjuntivo. Está com pouco colágeno. Logo, o tecido vai ficar bem mais frágil. Então, por conta dessa grande falta de colágeno, a pessoa ela vai ter sangramentos em diversas partes do corpo, que é o caracterizado como escorbuto. E a vitamina C ela também pode ser precursora de alguns hormônios e precursora de alguns neurotransmissores. Para finalizar, vamos falar sobre as vitaminas do complexo B. Eu não vou falar de absolutamente de todas em específico, porque a nível de ensino médio, a nível de vestibular, o que vocês precisam saber é que a principal função de todas essas grandes vitaminas que formam o complexo B é atuar como coenzimas. Então, elas vão atuar como grupos que se ligam fortemente a enzimas envolvidas no metabolismo energético, principalmente no metabolismo de carboidratos e também no metabolismo de lipídios e aminoácidos. Então, a principal função das vitaminas do complexo B é atuar como coenzimas do metabolismo energético. Mas vamos ver rapidamente algumas. Vitamina B1. Essa vitamina B1 ela participa como coenzima de enzimas presentes na respiração celular, que é o nosso principal processo responsável pela produção de energia. Ela é uma coenzima que vai atuar numa enzima chamada complexo da piruvato desidrogenase, que é a enzima responsável por transformar uma molécula de piruvato em uma molécula de acetilcoenzima A. E uma deficiência causada pela falta de vitamina B1 é uma doença chamada de beriberi, que o característico dessa doença é a presença de edema, de inchaço devido ao acúmulo de água. Vitamina B2, ou chamada de riboflavina, assim como a vitamina B3, elas são necessárias para a síntese de carreadores de elétrons, NAD e FAD. Esqueci de colocar o FAD, o NAD é principalmente a partir da vitamina B3 e o FAD a partir da vitamina B2. NAD, vitamina B3 e FAD, vitamina B2. O que são esses carreadores de elétrons? Vamos lembrar da aula sobre bioenergética. Sempre que nós temos um carboidrato, para ele conseguir produzir energia, ele precisa ser oxidado. Elétrons altamente energéticos precisam ser retirados desse carboidrato para que esses elétrons sejam utilizados para a produção de energia. Esses elétrons retirados dos carboidratos, eles têm que ir para algum lugar. Eles vão para onde? Para os carreadores de elétrons. Esses carreadores de elétrons depois vão passar esses elétrons para um sistema que, à medida que esses elétrons passam dos carreadores para esse sistema, essa passagem consegue fazer com que nós consigamos produzir energia na forma de ATP. Então, vitamina B2 é importantíssima porque vai servir para sintetizar esses carreadores de elétrons.
vitamina B6 ou piridoxina. É outra coenzima relacionada a processos da respiração celular, importantíssima também para que nós consigamos uma produção de energia adequada, assim como a vitamina B7, a biotina. A vitamina B9 ela tem uma função especial. Ela participa da formação do tubo neural no embrião em desenvolvimento. Então é muito comum que quando uma mãe vai fazer um pré-natal, quando ela sabe que está grávida, ela tenha que consumir vitamina B9 na dieta dela enquanto grávida. Porque uma falta de vitamina B9 enquanto a mãe está grávida pode ocasionar uma má formação no tubo neural do embrião e ele nascer com problemas neurológicos gravíssimos. E a vitamina B9 ela faz parte da formação da hemoglobina, a nossa proteína que consegue transportar oxigênio. E a vitamina B12 ela é essencial na hematopoiese. O que é hematopoiese? É a produção de células sanguíneas, a produção de eritrócitos. Ou seja, tanto a vitamina B9 quanto a B12 elas vão estar relacionadas com o processo de transporte de oxigênio. E elas também estão envolvidas no metabolismo de aminoácidos. Só que a vitamina B12 ela não consegue ser obtida a partir de alimentos vegetais. Então, vegetarianos e veganos eles precisam obter a vitamina B12 a partir de suplementos. Então tá aqui, vou mostrar para vocês algumas das vitaminas do complexo B. E pessoal, isso aqui é importante vocês revisarem esses tópicos para o melhor aproveitamento da aula. É uma aula com uma grande quantidade de informações, mas à medida que vocês forem resolvendo as questões que eu vou colocar na descrição do vídeo, que eu sempre coloco, e eu também vou colocar um material de acompanhamento teórico para vocês lerem depois de assistir essa aula, para o conteúdo ficar melhor fixado, vocês vão vendo que todo esse conteúdo vai se encaixando. Então é importante revisar esses conteúdos. E nós nos vemos na próxima aula sobre origem molecular da vida e origem da primeira célula, do primeiro organismo vivo, para que essa seja a última aula do primeiro módulo, para que a partir daí nós vamos estudar no segundo módulo a célula, morfologia e fisiologia da célula. Grande abraço e até a próxima aula.